Olá, pessoal! Nesta aula a gente vai ver um pouquinho sobre patrimônio. Então, entender esse conceito, compreender as diferentes formas de patrimônio, o que é, como reconhecê-los, é um pouco do que nós vamos ver nessa aula. Então, deixa eu começar perguntando a vocês. Esse termo patrimônio é uma coisa que você já tem ouvido? Pensem aí. Patrimônio cultural, patrimônio imaterial, enfim. Eu acho que a foto é bem representativa, né? Ou seja, ela é para ilustrar e para que na nossa mente a gente consiga ter uma ideia já, mesmo sem dizer, do que é patrimônio. Mas patrimônio é um conjunto de coisas que a gente vai ver, pode ser caracterizada de diferentes formas e que nos leva a compreender as formas de vida dos seres humanos, sociais, as suas culturas, enfim. Nessa aula, que eu vou convidar vocês agora, para que a gente comece, a gente vai entender o que é esse conceito. Então, esse conceito ou termo, ele é utilizado geralmente quando a gente... Olha, ele pode ser utilizado tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas. Por exemplo, na economia, no direito e na contabilidade, se você for perguntar o que é patrimônio, é uma coisa totalmente diferente. Então, patrimônio, essa TV é um patrimônio do estúdio. A sua casa é um patrimônio seu. A sua bicicleta é um patrimônio seu. Mas aí, quando a gente vai entender que existem diferentes empregos desse nome patrimônio, a gente vai compreender que, a depender do contexto em que ele está sendo falado, ele vai representar uma coisa, ok? Então, na economia, no direito e na contabilidade, ele tem outros aspectos. Já do ponto de vista cultural, a gente pode dizer que os tipos de patrimônio que existem são patrimônio material, imaterial, patrimônios vivos e patrimônio natural, certo? Agora a gente vai destrinchar cada um. O que é patrimônio material? Eu coloquei aqui para ilustrar essa imagem da Praça Leão Coroado, aqui na nossa cidade, em Vitória de Santo Antão. Essa imagem que foi feita por um grande escultor da nossa terra, chamado Bibiano Silva, ela é um patrimônio material, porque material é tudo aquilo que eu toco, é tudo aquilo que eu posso dizer que a mim que eu possuo. Então, essa ideia de patrimônio material, ela é muito ampla, porque não apenas esses elementos que estão numa praça são patrimônios materiais. Quando a gente vai observar uma construção do século XIX, uma construção do período colonial, é um patrimônio material. Um quadro do período do Renascimento, enfim. A imagem aqui foi para trazer um pouquinho para perto de nós essa ideia de material como aquilo que a gente pega e que está bem próximo a gente. Então, ao passar pela praça, ao passar por uma construção antiga, você já deve entender que aquilo é um patrimônio material, que não necessariamente pertence a uma pessoa só, né? Diferente de como a gente utiliza o termo patrimônio, lá quando a gente vai discutir o que é direito, o que é contabilidade, na contabilidade, no direito e na economia. Entenderam aí a diferença? Então, existem também o patrimônio imaterial. Aí eu trouxe mais um elemento da cultura vitoriense para a gente discutir através daquilo que está próximo a gente. Então, nessa imagem aí, apesar de vocês verem elementos materiais, que são esses bonecos da girafa, quem aqui é de Vitória de Santo Antão sabe que a diversidade do nosso carnaval ela é imensa. Então,
essa diversidade, ou seja, essa diferença, essa cultura carnavalesca que nós temos é um patrimônio imaterial. Porque assim, você consegue pegar o frevo? Você consegue pegar o forró? Não. Você consegue ir ao bloco, ir ao clube Camelo, ir ao bloco A Girafa, ir ao clube Taboquinhas e pegá-lo? Não. Isso é o que a gente chama de patrimônio imaterial, toda aquela movimentação que o ser humano faz de modo que toca o outro, vai de alguma maneira tocar o outro, mas que não vai ser algo que a gente toca do ponto de vista material, não vai ser palpável, aquilo que a gente consegue pegar, vai ser sentido através, ou vai ser passado através dos sentidos. Então, o patrimônio imaterial é aquilo que a gente não consegue pegar. A gente não consegue pegar, mas a gente consegue sentir. Então, eu trouxe como exemplo uma característica nossa aqui, vitoriense, que é o carnaval. Aí eu trouxe essa imagem que é bem representativa de um bloco muito conhecido aqui na cidade, chamado Bloco A Girafa, que é um clube que vem lá da década de 80, trazendo, animando os sábados, domingos e segunda-feira de carnaval, ou domingo, segunda e terça-feira de carnaval. Além disso, existe outro termo dentro desse, existe o termo geral, que é patrimônio histórico ou cultural, e dentro desse termo geral tem os termos específicos. Outro termo, além do patrimônio material e imaterial, é o conceito de patrimônio vivo. Aí eu até coloquei uma pessoa aqui, esse mestre, que é lá de Jaboatão e que foi considerado pelo Estado de Pernambuco como patrimônio vivo da cultura pernambucana. Então, o que é? O patrimônio vivo pode ser considerado pessoas ou grupos que desenvolvam através de sua arte, através de sua organização ali, de seu envolvimento social, alguma técnica, algum aspecto e, sobretudo, da cultura popular. Então, através desse mestre, a cultura, ela foi preservada. Então, é importante a gente reconhecer pessoas como esta, como importante no processo de perpetuação da memória da cultura tradicional. Imaginem só que, se não fosse através dessas pessoas, que muito da nossa riqueza cultural teria sido perdido. Então, uma forma de reconhecer e dar possibilidade para que essa cultura não morra é compreender a importância desses grupos ou pessoas para a história do lugar onde ela está sendo reconhecida. Então, patrimônio vivo é isso, é a homenagem ou reconhecimento a pessoas ou grupos pela sua importância ou participação na formação cultural do lugar onde ela está sendo ligada. Ainda existe outro termo, patrimônio natural. Aí eu trouxe outro elemento, né? Trouxe um elemento tão longe, né? Que é o arquipélago de Fernando de Noronha. Eu podia ter trago aqui as cachoeiras de Bonito, o Monte das Tabocas, aqui em Vitória de Santo Antão, porque são coisas que estão mais próximas de nós, mas não deixa de ser importantes quanto o arquipélago. Enfim, o que é o patrimônio natural? O nome natural já nos leva, ou já nos dá a ideia de natureza, né, pessoal? De algo que não foi forjado pelo homem. Então, todo patrimônio natural, para ser reconhecido, ele é um bem que em um determinado lugar pode ser considerado ou vai representar uma determinada sociedade. Algumas florestas, matas, lagoas, mangues, dunas e serras, elas podem ser considerados como patrimônio natural, dada a sua importância para o ecossistema, para a beleza, né, em si, como uma forma de o homem
a contribuir para a sua própria existência aqui no planeta Terra. Então, para ser considerado patrimônio natural, é algo que foi construído pela natureza, certo? Para entender é isso. Então, a diferença entre patrimônio histórico e patrimônio cultural, na foto aí eu já coloquei para vocês observarem. A gente vê passistas de frevo e atrás a gente vê uma igreja. Então, a diferença entre patrimônio histórico e patrimônio cultural está praticamente quando a gente vai relacionar ao que é bem material e o que é bem imaterial. Então, é praticamente isso, mas não deixa de ser sinônimo, porque se você for observar, patrimônio histórico é tudo aquilo que vai fazer a gente entender a história de um povo, de um grupo, de uma sociedade, e isso pode estar relacionado à forma como eles desenvolvem a sua arquitetura ou até mesmo a forma como eles dançam durante algum momento. Então, o frevo é um exemplo de um patrimônio imaterial, porque a gente não consegue pegar o frevo, né? A gente consegue dançá-lo. A igreja é um patrimônio material porque a gente consegue pegar nas suas paredes, entrar no seu espaço, e todos eles podem ser considerados um patrimônio histórico, porque ele vai representar a história, a cultura de determinado local. Aí, para uma coisa ser considerada patrimônio, por exemplo, material, imaterial, ela precisa passar por um processo que nós chamamos de tombamento. E o que é o tombamento? O que é feito ou realizado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O tombamento é um processo pelo qual os móveis e os imóveis, eles que tem alguma representatividade, eles vão passar. Então, é a partir desse processo que a gente consegue a perpetuação ou que muito da nossa história não se perca. Imaginem só quem é aqui de Vitória de Santo Antão, que nós temos uma estação que durante o século XIX, começo do século XX, era o lugar mais importante, era o único meio de transporte mais rápido naquele período. Então, aquela estação ferroviária da nossa cidade, ela pode ser tombada, ou ela já foi tombada, porque ela representa, ela não pode ser demolida, porque se demolirmos, a gente não vai demolir apenas um prédio histórico, a gente vai demolir toda uma organização para que as gerações de agora e futuras reconheçam como houve o processo de evolução dos transportes, o processo de evolução da comunicação, como as relações sociais se davam, entenderam? Então, nessa aula a gente viu a importância de sabermos diferenciar o que é patrimônio. Então, a partir disso, eu tenho uma ideia de um antigo historiador que dizia assim: a gente só valoriza ou só respeita aquilo que a gente conhece. Então, para reconhecermos e valorizarmos, a gente precisa se reconhecer. Então, os patrimônios, do ponto de vista cultural, eles são importantíssimos para que a gente desperte nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, de um modo em geral, nas pessoas de um modo geral, o dever de cidadão responsável e que entende que o conhecimento sobre quem vai entender de onde vem e para onde se vai. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula sobre algum outro tema que a gente vai aí discutir e compreender um pouquinho mais, ok?